até os livros de história falam que o último capitão pirata do mundo foi enforcado em 1835 em Boston, nos Estados Unidos. Um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Com essa descoberta, o último pirata do mundo morreu em 1889 aqui em Curitiba, no Paraná. Até a gente resgatou agora um truque. Esse tesouro todo é fruto de roubo. Pirataria. Eles pegaram, até o Zumiro conta, se você pegar ali na página, eu consegui o roteiro, eu boto nesse livro o roteiro do Zumiro, ele conta o que tem ali, mas igual o Léo falou, era roubo. Era o banco pirata deles. Os caras roubavam o negócio e ficavam escondendo ali e depositando nessas duas baías ali, nessas dois depósitos ali. Então, cara, tem coisas impressionantes ali, eu imagino assim. Fora que também a Ilha da Trindade era um ponto estratégico de parada no meio do oceano. Até a gente tem agora o que acontece, porque o livro foi, né, a história foi reconhecida, e eu fui convidado agora para fazer parte do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, que é uma entidade mais antiga do Paraná. Hein? Pô, é o maior reconhecimento para um pesquisador. E até eu tive uma reunião lá, o pessoal é bem mais velho lá, pô, até a média de idade lá chega a ser quase 70 anos. Quantos anos tá? Eu tô com 44. E daí até eu entrando lá com os senhores, eu já falei, a gente começou agora a triangular, para em julho nós temos uma reunião com a Marinha Brasileira, para fazer uma futura expedição para a Ilha da Trindade, porque a Ilha da Trindade hoje é uma base da Marinha. Mas a expedição vai ser daqui 5 anos, porque olha que legal os projetos que estão envolvidos nessa história. A história começou a crescer, né? Saiu o documentário agora, o documentário saiu em inglês. O pessoal do History Channel se interessou de forma muito grande, porque eles têm lá o mistério de Oak Island. Isso, a maldição de Oak Island. Os caras estão no 9º ano cavando lá, no buraco lá, e não encontra nada, né? Pô, você olha ali. E essa história, até a maldição de Oak Island, o que ela é baseada? Em 1774, uns soldados falaram que um navio pirata parava ali no porto, esconderam um tesouro. Mas é aquela história de boca. E essa história minha, ela tá totalmente documentada, com tudo. Muitas evidências, né? Tem tudo evidência, né? Tem até o mapa do tesouro, o roteiro do Zumiro. E daí o pessoal do History, eles estão a esperar até falar, Marcos, lance lá na Inglaterra, vai sair essa reportagem na BBC, não fechem com ninguém. Porque eu tenho o Discovery, o History e o National Geographic. Mas eu gostaria de fechar com o History. Eles já se interessaram. Bem. Agora sabe a coisa que vamos sentar ali e falar quem que dá o melhor. Vai pagar o churrasco. O churrasco. E a ideia é fazer uma temporada com 4 anos contando essa história e o 5º ano ser a expedição. E deu uma coisa interessante. O pessoal da Netflix já havia se interessado ali no começo, em 2020. Até eu me interessei. Tudo, né? Você falou, pô, eu quero saber essa história. Mas daí nós já temos também um contato muito grande com o pessoal da Amazon Prime também, porque isso é interessante de virar uma série. Sim. E uma coisa interessante, né? Claro que eu já me adiantei, e até uma coisa legal que eu trouxe aqui para vocês, que eu criei uma empresa, a Pirata Zumiro Licenciamento de Marcas. Eu peguei o Pirata Zumiro, até aqui, ó, trouxe adesivinhos para vocês aí, ó. Agora sim, ó, adesivinho. Ó, Dona, 2 para você. Ó, também aí, muito obrigado. Adesivinho. Da hora, aqui, ó, então, registrei o nome Pirata Zumiro aí em todas as classes, desde comida, bebida, vestuário, roupa. Já pensou um rum do Pirata Zumiro, cara? Um clássico. Pô, eu vou tomar. Certeza. E olha que legal. Porque todo mundo, quando eu falo dessa expedição, até eu fui dar uma palestra ontem num colégio. Já tem uma turma querendo ir. Louca, todo mundo fala, pô, eu quero ir, Marcos, quero ir. O que nós vamos fazer? A minha sócia até dessa empresa, em 2019, ela foi pro Vale do Silício, pra Califórnia, lá no final de 2019, e a gente trocou uma ideia muito grande com uma empresa de videogame. Ela bateu um papo com o pessoal da Ubisoft, que fez até Uncharted, Assassin's Creed. E a nossa ideia... Porque esse projeto da expedição, nós vamos fornecer, né, eu jamais compactaria e botar dinheiro público numa expedição. Então vai ser tudo privado. Nós vamos doar para a Marinha uma estação de pesquisa sustentável para eles lá, porque hoje até a Marinha lá, o negócio, claro, tem que descarregar óleo diesel para o gerador da ilha. Então nós vamos doar a estação de pesquisa, escanear a Ilha da Trindade inteira, o que encontrar vai para os museus. Então é uma situação muito ganha-ganha para eles. E claro que uma estação de pesquisa dessas, cara, vai uns seus 30, 40 milhões, é uma coisa grande. Uma expedição dessa vai ser mais de 100 milhões de reais, é uma envergadura muito grande. Mas aí o que acontece? A gente tocou porque todo mundo quer fazer essa expedição. Então, nós falamos com essa empresa de videogame e assim que a Marinha der o ok, cara, nosso projeto é fazer um game sobre essa história, só que nós vamos fazer que nem aquele filme Fantástica Fábrica de Chocolate, que o Willy Wonka, ele esconde os convites dentro das barras. Nós vamos esconder 5 Golden Tickets dentro do videogame. Caramba. Vai ser uma caça ao tesouro. Então, você vai gerar o game, abrir o modo caça Quem ao tesouro. passar a fase lá... Em alguma das fases está escondido um game, um Golden Ticket. Que da hora. E daí os caras da empresa falam, meu Deus, isso é revolucionário, porque hoje você joga um videogame, experiência só real. Você deu uma caça ao tesouro verdadeira. E olha que legal, as fases vão ser tudo baseadas nessa história. Mas o cara acha lá isso aí? Um Golden Ticket. E vai na expedição. Vai na expedição. Ganha você com acompanhante. Vai lá procurar o tesouro. Imagine, daí aquela coisa de sonho, porque você fala que essa coisa de mexe com todo mundo. Até esses dias eu dei uma palestra lá. Faz pra Xbox, por favor. Já tem. Depois que teve essas expedições de 1800
11, 12? 1911 e tal. Não teve mais? Não teve mais. Até hoje, lá, essa história virou uma lenda. Esse meu amigo biólogo que teve na Ilha da Trindade em 2018, ele comentou lá com o pessoal não, isso é lenda. É que nem o Zulmiro era, que o Léo Credê falou aqui, que era uma lenda urbana. Antes de mim era aquela coisa, pirata morou aí, cara. É uma história aí. Uma história. Que nem eles falam na Ilha da Trindade, que nem hoje, se for na Ilha do Mel, tem a lenda do tesouro, da Encantadas, que é provavelmente uma lenda. Então até hoje o pessoal não acredita mais, cara. Até tem um relato muito legal de um livro que ali em plena Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram uma ocupação na ilha em 1950, que um dos soldados lá, que ficava ali, o cara mexia com essas coisas de umbanda, ele faz uns despachos na praia pra tentar falar com o fantasma do Pirata Zulmiro, então ele mata umas galinhas, tudo, aquela coisa, pra ver se o fantasma mostrava pra eles onde que tava o tesouro ali, o negócio. Mas daí nosso negócio, nós vamos fazer esse game, a projeto é fazer esse game, esconder os 5 Golden Tickets dentro do videogame, e o pessoal achou sensacional essa ideia, por causa que hoje você joga um videogame, zera, não ganha nada. E você destravar, você vai zerar o game e destravar o modo caça ao tesouro. E hoje a indústria do videogame, ela é a que mais movimenta no mundo, ela passou sexo, drogas, armas, Hollywood, fatura, né, bilhões o negócio. Então o nosso projeto é fazer esse jogo. E uma coisa legal, uma das fases desse jogo vai ser Curitiba 1880. Então nós vamos pegar os mapas antigos de Curitiba e renderizar a cidade naquela época, para você andar por Curitiba, nos prédios antigos, vai lá no Pilarzinho, vai na casa do Burro Brabo, pela Graciosa. Então vai ser um resgate histórico sensacional para essa história. Né? E daí essa coisa. Quem agora mostrou ter um interesse, essa amiga minha sócia, que o tio dela, ele é imobiliária, real estate lá em Orlando, ele mostrou pro pessoal da Disney. Porque a Disney tem o Piratas do Caribe, até o primeiro filme colorido da Disney foi A Ilha do Tesouro, desse livro do Robert Louis Stevenson em 1957. E os caras se interessaram e falaram, nossa, essa história é incrível para virar um filme, cara. Então eu imagino que imagina aquela coisa de, pô, chama o cara, encontra o outro. Zulmiro, né? O Zulmiro e tal. Então, assim, é surreal, porque, pessoal, a gente está diante da maior história de tesouros e piratas do mundo, verdadeira. O tesouro ainda está lá comprovado, o tesouro está lá na ilha. E hoje, com a tecnologia atual, existe uma tecnologia chamada LiDAR, que é laser com radar. É o que eu ia te perguntar agora, né? Eu não tenho ideia disso. Existe algo que evite aí o trabalho de fazer ali o trabalho bruto, alguma tecnologia, de repente com satélites, com outros drones e etc. Isso aí, você matou a charada, Léo. Existe hoje essa tecnologia que é o LiDAR, ele é a mistura de laser com radar. E até eu entrei em contato com uma empresa da Califórnia, só que tipo, o aluguel deles, se não me engano, era $300 mil, porque o que acontece? Voa uma série de drones, e se não me engano são 20 drones que voam em algoritmo, né? Eles voam certinho, e até o cara me explicou isso daí, ele falou, Marcos, é pegar um dia que esse depósito lá no interior da ilha, Burra, um dia que o sol bombou na ilha, e você bota os drones para voar de noite, e eles fazem a assinatura térmica do solo. Ele falou, lá nós encontramos. E o outro lá que teve o desmoronamento, ele falou, é só pegar um desses georradar de metrô que tem, que é uma caixona que eles botam. Cara, então hoje, se a gente for pra Ilha da Trindade, é certeza, nós vamos direto lá no depósito lá e... E aí vem a pergunta, se tiver algo lá, com quem que fica esse tesouro? Então, como hoje é o patrimônio da União, hoje a Ilha da Trindade da União, vai tudo para a União. Mas é interessante você falar isso, porque foi aprovada no ano de 2002 uma lei chamada Lei do Achado do Tesouro. Porque antes de 2002, tudo que encontrava no subsolo era da União. Então até o pessoal não declarava, né? O pessoal encontrava, né, gente? Encontramos agora aqui coisa de ouro, vamos declarar e vamos passar a mão. Daí hoje não. Hoje, se você tem um terreno teu que é teu particular, pela Lei do Achado do Tesouro, o que você encontrar é teu. Até você poderia pegar numa região dessas, que nem a Ilha da Trindade, e fazer um acordo lá, pegar o tesouro. Mas como assim? O tesouro pirata, na verdade, a história é o verdadeiro tesouro. Vai tudo para o museu. E também uma coisa interessante, quando eles falam para mim, muitos, quando eu dou as palestras, a pessoa parte vai para o Museu Paranaense, tudo, até tem uma ideia. Porque já que vai para tudo Brasil. É, Brasil. Pode mas é interessante. Eu imagino assim, como tem lá, o Zulmiro fala que são barris cheios de moedas de ouro, seria legal de enquadrar uma moeda de ouro dessa em um quadrinho e distribuir para alguns museus, um presente, assim, um mimo, porque daí o cara expõe lá, fala, o tesouro, a parte do tesouro. Mas a grande parte vai para o Museu Nacional. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Mas é interessante que, igual assim, quando eu pergunto para mim, mas Marcos, e daí essa história? Que nem você vê. A história é o verdadeiro tesouro. E se eu conseguir fechar esse contrato com essa empresa de videogame, pô, vai ser algumas dezenas de milhões de dólares, fora royalty por cópia. Daí fechando a parceria, que nem um exemplo, o cônsul britânico falou assim para mim, o Adam, Marcos, eu estudei lá eu conheço lá o CEO da Land Rover.
tal. Se você vier fechar isso com a Marinha, com certeza eu boto você em contato com o cara lá, porque, porra, a Land Rover tem tudo a ver para eles serem um dos patrocinadores. Sim. E os caras botam lá seus 30 milhões de libras para ser uma das cotas. Que nem um exemplo, o Big Brother, né, Brasil, que é nível Brasil, eles levantaram 600 milhões de reais em patrocínio, mas isso é nível Brasil. Cara, você tá falando de uma expedição que vai mexer com o mundo inteiro. Cara, se realmente você achar... Mas mede aí, Marcos. Cara, você falou em 600, quanto é o valor estimado? Para fazer a expedição? Não, o valor estimado do Tesouro. Do Tesouro? É. 5 bilhões de reais. Vamos supor aqui que você vai lá e encontra um baú com 1 quilo de ouro, cara. Esse é o tesouro, vamos supor. Se você encontrar isso, tem o valor do ouro, tem o valor histórico, mas você vai quebrar um outro mito da história da humanidade. Que não se encontra que nunca você ouviu uma história, um tesouro foi enterrado em tal lugar e foi resgatado. Nunca se ouviu. Então, eu acho que isso vale muito mais que os milhões e bilhões que podem ter lá. Vai ficar o nome e você vai se tornar um mito junto com o Piratas do Miro. Entrando nessa coisa do tesouro. Você é o fechamento da história dele. A única coisa, o único tesouro, digamos assim, que eles encontraram uma barra de prata em Madagascar que se atribui ao Capitão Kidd, sabe aquela coisa que nem tem, mas nunca foi encontrado. Você falou tudo, Léo. Nunca. Hoje em dia existe esse mito do tesouro enterrado. Se for encontrado lá o tesouro, lá, você falou, quebra tudo isso daí, porque você encontra um ouro. E uma coisa interessante, assim, que a gente tá com essa expedição, até a ideia é fazer ela em 2027. Porque até eu tô assim, você vê, eu comecei com a primeira ideia dessa expedição, foi em 2017, até saiu uma reportagem lá na Gazeta do Povo. Hoje eu estou na metade do processo, onde eu já estou com o livro publicado, documentário, tudo projeto. E deu uma coisa interessante também, porque esse livro meu foi uma coisa legal. Quando eu estava escrevendo esse livro, o filho do amigo meu, o pequeno João Guilherme, de 9 anos, veio para mim e falou, tio Juliano, quero ler teu livro. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou escrever esse livro num português tão simples que o pequeno João Guilherme vai entender. Então eu procurei deixar com fonte grande, parágrafo, eu escrevi com o sinônimo do Google aberto. Vinha a palavra difícil? Não, já não vai entender isso aqui. Mais fácil. Mais rápido. E daí com isso daí... Isso daí popularizou e eu atingi um público que eu não imaginava. Tanto que eles colocaram o livro agora no conteúdo curricular do 5ª série das escolas municipais de Curitiba. Eles estão comprando 10 livros, tudo. Vários colégios, né? Bom Jesus, hoje estava no integral. Os caras, não, ano que vem nós vamos começar a trabalhar esse livro pro 5º e 6º ano. Cara, isso é história do nosso estado, da nossa né? cidade. Negócio entrando. Do nosso país, velho. E deu uma coisa interessante. Nesse livro, no final dele, eu boto os documentos do Piratas do Miro, do cemitério, boto tudo. Mas no início, lá, você não tem documentos, tem a história eu contando. Sim. E muitos professores de história, como eles nunca ouviram falar disso, eles ficavam, Marcos, mas de onde você tirou que os caras foram para a Ilha da Trindade em 1885, 1889, aquela coisa, aquela reticência. Tá na carta e nas evidências agora, né? O que acontece? Eu resolvi agora, durante a pandemia, eu comecei a me dedicar para uma outra obra que eu quis fazer um livro documental histórico. E não é que eu finalizei, o livro foi hoje pro revisor, ele voltou, na verdade, dos 3 revisores, foi pro diagramador, e eu tô lançando ele em junho, que se chama O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade. A história documentada do maior tesouro pirata do mundo tá com 500 páginas. Caramba, cara. Com 380 jornais transcritos, todos os documentos que eu encontrei. Ali sacramentou, não tem o que falar. É o checkmate, ninguém me enche o saco. Até eu brinco assim, Léo, que isso é um jogo de xadrez. Eu abri o jogo com o livro Infanto Juvenil. Tá, eu trouxe a história. Com esse aqui, eu dei o cheque. Opa, agora com o livro histórico evidência mesmo. É o checkmate agora. Tanto que a gente vai lançar, né, o livro agora em junho. Até eu comunico vocês, tudo faço questão de dar um exemplar para vocês, pessoal. Bem legal, vai ser mesmo o lançamento. E daí nós vamos entregar para o pessoal da BBC e entregar para a Marinha nessa reunião em julho. E falar, vem cá. Só que então a Marinha dando ok, começa-se daí a segunda etapa da missão. Porque daí o History está interessado, eu acredito que eles falaram assim, Marcos, claro, eu falo bem inglês, então eu acho que você é o apresentador durante 4 anos, mas o bom é que os caras têm cash, então nós vamos filmar no mundo inteiro, tudo. E eu imagino quando essa história cair na Inglaterra, os pesquisadores. Porque eu tentei ir atrás lá do John Francis Hodder, e é interessante, que eu encontrei ele em Eton College. E daí eu entrei em contato com o departamento de arquivo público dessa cidade de Cork, mandei o livro em inglês, e o cara falou, Marcos, eu vou tentar encontrar o cara. Daí passou um mês, ele manda um e-mail pra mim e fala, cara, tem alguma coisa errada com esse cara, porque ele é um fantasma, ele é um ghost. Por causa que tá lá na escola inglesa, só que não tem nenhum registro. A família deu um jeito de apagar todos os registros dele. Porque realmente ele era um sangue azul. Até a consuleza aqui encontrou que em 1825 a família Hodder era convidada para os jantares no Palácio de Buckingham. Caraca. Então, cara, era o supra-sumo ali, cara. Até o Zumiro fala nas cartas assim, que ele fala, né, faz aquele juramento para não contar minha história, mas depois que eu morrer, você pode, poupar ou desonrar um nome respeitado em nossa terra. Realmente, os Hodders
era uma família muito rica e muito tradicional e aristocrática, tudo. Então parece uma coisa de cinema, você vê. Nós temos um nobre britânico, nasceu num castelo, família super rica, estudou numa escola para príncipes, né? Se tornou um capitão pirata, daí foi capturado por um amigo que simulou a fuga dele aqui, daí o cara sobe a serra, pega uma jovem escrava, casa com a escrava, liberta a escrava, tem filhos com ela, daí encontra um jovem escritor inglês, conta a história para tudo, o jovem escritor inglês publica essas cartas, daí o cara é assassinado. Tem todos os ingredientes, cara, para um filme. Tanto que quem olha isso aqui fala, man. Uma série de filmes. Uma série, eu acredito que são tantos arcos, Léo, que isso daí dá para explorar. Sim. Por isso que eu imagino assim que quando a gente chegar agora, né, que sair essa reportagem lá na Inglaterra, tudo, o negócio, até o cônsul falou uma coisa interessante. Ele falou, Marcos, no final do ano que vem, eu vou te chamar para Inglaterra para você vir palestrar na escola inglesa onde o Pirata estudou.